Quando a gente começou a pesquisar conteúdos de pseudociência quântica, a gente encontrou um leque amplo de ideias bem confusas, mas teve 2 temas que se destacaram como os mais recorrentes. O campeão de citações, o tema que aparece mais vezes nesse meio, é a ideia de que o nosso pensamento constrói a nossa realidade. E claro, de acordo com os grandes disseminadores dessa ideia, você poderia confiar nisso porque era tudo baseado em ciência. Mais especificamente, era a teoria quântica que estaria por trás desse tipo de ideia, dando suporte científico. Tem um filme de 2006 sobre esse tema que fez muito sucesso. Ele chamou O Segredo. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Esse filme também virou um livro best-seller que foi traduzido para mais de 40 línguas. Escuta aqui um trechinho do filme. A física quântica realmente começa a apontar esta descoberta. Diz que não se pode ter um universo sem estar mentalmente nele. Que a mente está realmente forjando a coisa que está sendo percebida. Dizendo com todas as letras, isso é falso. Teoria quântica não fala isso. A gente ainda vai desenvolver melhor esse papo de mente e consciência influenciando a realidade alguns episódios mais pra frente. Na verdade, o que a gente quer focar agora é naquele que ficou em segundo lugar no nosso pódio dos argumentos mais populares da pseudociência quântica. A medalha de prata foi para essa ideia um pouco vaga, um pouco ampla, de que tudo tem uma vibração. O resultado foi uma base de doutorado e testes cientificamente validados de que todo e qualquer objeto tem energia. A energia vibratória que é conhecida na escala de consciência. Alguma vez você já encontrou uma pessoa e, assim, de cara teve uma sensação ruim? Às vezes a gente até diz que a pessoa tem uma energia negativa, uma vibração estranha. Ou então o contrário, tem aquela pessoa que quando chega, o ambiente logo fica mais leve, parece que ela tem uma vibração boa. Eu também já senti isso, e eu não sei explicar exatamente como que isso acontece. Agora, uma coisa é certa, até onde se sabe, isso não tem absolutamente nada a ver com teoria quântica. No episódio passado, a gente mencionou que os objetos podem emitir ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. A frequência é justamente o quão rápido essa onda está vibrando. Em particular, o corpo humano também emite ondas eletromagnéticas, em frequência infravermelha. Então, num certo sentido, dá para dizer que a gente emite mesmo uma vibração. Tá, mas essa não é a vibração boa ou ruim que a gente sente de algumas pessoas que a Glaucia estava falando, né? Não, não é. Nesse contexto mais esotérico, vibração se refere mais a algo tipo o estado de espírito da pessoa. Nesse sentido, o que a gente pensa e o que a gente sente influenciaria essa suposta vibração que a gente emite. As emoções duras, como tristeza, como humilhação, elas vibram em escalas baixas, enquanto sentimentos de amor, felicidade, iluminação, elas estão vibrando em escalas altas. Esse é o ponto de vista pseudocientífico. Segundo ele, essa vibração determinaria ou ajudaria a determinar tudo o que acontece com a gente. As nossas realizações pessoais, o nosso sucesso profissional e até a nossa saúde. Nesse contexto, daria para comparar a situação em que a gente está doente ou está passando por um momento difícil no trabalho com um rádio mal sintonizado, que fica chiando e fazendo aquele barulho de estática, porque não está na frequência correta. E, bom, não existe nenhuma evidência de que esse tipo de coisa é verdade. Mas o nosso foco principal aqui não é discutir o posicionamento pessoal de quem acredita nisso. O problema começa quando esses conceitos populares de energia e vibração são confundidos com os conceitos físicos e essas ideias esotéricas passam a ser disseminadas como se fossem científicas. E, mais especificamente, como se fossem justificadas pela teoria quântica. Existem algumas técnicas, né, que são mais, como a gente brinca, que é tecnologia quântica, né? Eu acho interessante falar sobre aquela que eu mais tenho praticado hoje em dia, que é a terapia frequencial floral quântica. Isso me lembra o Congresso de Saúde Quântica que apareceu aqui no nosso episódio 1, em que o Marcelo Chapo, que é físico e divulgador científico, contou pra gente que participou de um evento desses, que de ciência não tinha nada. Pois é, lá mesmo, naquele contexto que deveria tratar de saúde, ele ouviu bastante sobre esse papo de vibrar positivamente. Escuta ele aqui. E assim, gente, o que permeou as palestras foi pseudociência do início ao fim. E tudo nessa lógica do que eu estou contando para vocês, de que a gente tem que mudar o nosso estado mental, de que a gente tem que vibrar positivamente.
Ou seja, falar em vibrações é uma das grandes muletas para apoiar ideias pseudocientíficas. Então tu pode ter a vibração do sucesso, a vibração do fracasso. E no caso desse congresso que o Chapo participou, um dos grandes segredos, entre aspas, da saúde quântica é a chamada vibração da saúde. Então, basicamente, o congresso foi isso. E muito, muito focado na vibração. A vibração da saúde, buscar essa tal vibração da saúde e vender produtos relacionados a essa vibração. De maneira indireta, talvez essa ideia agrade também por se tratar de uma individualização do problema. Como se você pudesse ignorar todos os outros fatores físicos, biológicos e sociais e melhorar sua saúde apenas mudando a sua vibração individual. É uma simplificação, e a gente, em geral, gosta de ouvir que os nossos problemas têm uma solução simples. Como pesquisador, eu posso afirmar que a teoria quântica não dá suporte para esse papo de que existe uma vibração da saúde. Mas, então, de onde vem essa conexão entre vibração, em qualquer sentido que seja, e teoria quântica? Como que a teoria quântica ficou famosa em certos círculos por ser a teoria das vibrações e das frequências? Eu sou Leonardo Guerini, professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria e pesquisador de fundamentos da teoria quântica. Eu sou a Luciane Troilib, jornalista e divulgadora científica na UFSM. Eu sou a Gláucia Murta, pesquisadora de informação e criptografia quântica na Universidade de Düsseldorf, na Alemanha. Esse é o podcast O Que Quântico. No primeiro bloco de hoje, a gente fala das diferenças entre bolas de bilhar e cordas de violão. No bloco 2, a gente conta para vocês uma breve história da luz. E no terceiro bloco, a gente discute como essas coisas ficam ainda mais interessantes quando a quântica entra na jogada. Vem com a gente que está começando o episódio 3, particularmente ondulado. Na abertura, a gente escutou algumas falas pseudocientíficas que tinham palavras como frequência e vibração. Então, o primeiro ponto importante que a gente precisa deixar claro é que, na física, essas coisas, tipo frequência, vibração, são conceitos relacionados a ondas. Mas um outro conceito que aparece lado a lado, ou melhor, em contraposição ao conceito de onda, é o conceito de partícula. E é por aqui que a gente começa a discussão de hoje, por uma das grandes dicotomias da física clássica, que tinha mania de separar tudo em onda ou em partícula. E só um aviso rapidinho aqui. Esse é o nosso terceiro episódio e a gente vai mencionar ideias que já apareceram nos episódios anteriores. Então, se tu ainda não escutou eles, dá um pause aqui, escuta esses episódios e depois volta. Então, uma onda é algo que vai se propagar pelo espaço no tempo. Então, tem vários tipos de onda. Por exemplo, o som é um tipo de onda. Quando eu falo, minhas cordas vocais vibram e aí empurram as moléculas de ar, né? Isso dá uma onda de pressão. Aqui quem fala é o Pablo Saldanha, professor de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa voz deve ser familiar para você, porque o Pablo já apareceu nos 2 primeiros episódios. Então eu falo, a minha corda vocal vai estar vibrando ali centenas de vezes por segundo, é bem rápido, e essa perturbação é transmitida para o ar, então cada molécula vai empurrando a molécula vizinha, e isso vai se propagando pelo espaço. Quando chega no meu ouvido, essa variação da pressão que vem faz o meu tímpano vibrar, enfim, aí meu cérebro tem como interpretar aquilo ali como um som. E ele ainda acrescenta. A onda na água também. Se eu jogo uma pedra, essa pedra perturba a superfície da água e eu vejo aquelas ondulações se propagando. Então, os fenômenos ondulatórios são assim, né? São essas coisas que se propagam pelo espaço, pelo tempo. Então não tem mistério, né? Onda é aquilo mesmo que a gente está acostumado a pensar. Ondinha no lago, ondas sonoras. Ou quando você toca violão. A própria corda forma uma onda quando ela vibra. E esses são os exemplos mais comuns que a gente vê no dia a dia. Essas são as ondas mecânicas, que dependem de um meio para se propagar. Mas nem todas as ondas são assim. É isso, por exemplo, a onda na água precisa da água. Se você tirar a água, não tem onda. A onda sonora precisa do ar. Se você não tem ar, a onda não se propaga. Mas a onda eletromagnética não, ela se propaga mesmo sem meio. A gente já falou de ondas eletromagnéticas no episódio passado, quando discutiu a barra de ferro que esquentava e começava a emitir luz, lembra? A gente também comentou que a gente encontra vários exemplos de ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia. Então, as ondas eletromagnéticas, a luz é um tipo de onda eletromagnética. Ondas de rádio, televisão, celular, são ondas eletromagnéticas.
Só que aí você muda a frequência de oscilação. A luz oscila muito rápido, são muitas oscilações por segundo. Não dá nem para contar. Mal tem detectores que detectam isso. Enquanto uma onda de celular, ela vai oscilar muito rápido, mas mais devagar, de maneira que o aparelho pode ler a informação que está contida ali naquela onda. Então, existem 2 tipos principais de ondas. As ondas mecânicas, que são a onda no lago, a onda sonora e a onda na corda do violão, e as ondas eletromagnéticas, que são a luz, a onda de rádio, o raio-x. As ondas mecânicas precisam de um meio físico para se propagar. As ondas eletromagnéticas, não. E nesse último trecho, o Pablo também falou em frequência, né? Frequência de oscilação, que é a mesma palavra que a gente escuta nas frases de pseudociência. Vocês podem explicar o que é isso? Bom, a frequência é uma das propriedades que define uma onda. Imagina que você atirou uma pedra num lago paradinho. Isso causa uma ondulação no lago. Se a gente olhar um ponto específico, a água fica lá, oscilando para cima e para baixo. Consegue visualizar? Uhum. Então, a frequência da onda nada mais é do que o número de oscilações por segundo. Quanto maior a frequência, mais frenética é a onda. Mais rápido ela oscila e se propaga. Já se a frequência é menor, a onda é mais calma, oscila menos e propaga mais devagar. Mas nem tudo são ondas. A gente já comentou que tem uma outra classe de objetos físicos, que são as partículas. Então, por exemplo, eu pego uma bolinha de gude, né? Ela é um corpo material ali, extenso. Não, isso é uma partícula. Ou seja, uma bolinha de gude não se comporta como onda, ela não se propaga pelo espaço. Ela é um objeto concreto, que ocupa uma posição bem definida e por isso a gente diz que ela se comporta como uma partícula. Aliás, a posição e a trajetória de um objeto são 2 quesitos centrais para a gente classificar esse objeto como onda ou partícula. Então, uma partícula, eu sempre posso, em princípio, definir uma trajetória para ela. Posso desenhar qual foi a trajetória que ela teve e registrar isso. Enquanto uma onda, ela vai se dispersando. Não tem uma trajetória única, né? Cada pedaço da onda pode ir numa trajetória diferente quando essa onda está se propagando. Ou seja, a trajetória de uma partícula é clara, mas não faz muito sentido falar na trajetória de uma onda. O Rafael Chaves, professor de física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também já apareceu aqui no podcast, concorda. E a onda, ao contrário da partícula, ela é delocalizada no espaço, né? Então, por exemplo, pense numa onda numa corda. Eu te pergunto, onde é que está a onda? Bom, ela está em toda a corda, ela está em todo lugar, né? Ela está na corda inteira. Um outro exemplo, a onda sonora que eu estou produzindo agora, com isso que eu estou falando, ela parte das minhas cordas vocais e rapidinho ocupa a sala toda. Ela não vai para um ponto específico, vai para todo lado. Já a bolinha de gude tem sempre uma posição específica, ela não fica espalhada. O ponto é que é importante entender se as coisas apresentam um comportamento ondulatório ou um comportamento corpuscular. E corpúsculo aqui é apenas outra palavra para partícula. E para decidir entre uma coisa e outra, a gente pode procurar por um fenômeno específico, interferência. E na prática, o que de fato diferencia, né, ou a característica que eu diria que é fundamental, é o que a gente chama de interferência. Ondas, elas interferem entre si. Então, se eu jogo uma onda uma contra a outra, em alguns pontos a amplitude dessas ondas vai diminuir, é o que eu chamo de interferência destrutiva. Em alguns pontos, essas ondas elas vão aumentar. Então, é como se a gente pudesse somar e subtrair ondas. Nesse sentido, a interferência construtiva ocorre na parte em que uma onda reforça a outra e a intensidade delas aumenta. É o que acontece quando a gente para a mesma distância de 2 caixas de som tocando a mesma música. Uma reforça a outra e a nossa sensação é que o som fica mais alto. Enquanto que a interferência destrutiva ocorre quando uma onda anula a outra. Uma onda simplesmente anula a outra? Como assim, elas desaparecem? Um exemplo de interferência destrutiva e onda se anulando ocorre nos fones de ouvido com cancelamento de ruído. O cancelamento de ruído é exatamente isso. O fone gera ondas sonoras que anulam os ruídos externos ao fone. Tá, e interferência só acontece com ondas, né? Não vai acontecer com partículas. Só com ondas. Assim como não faz muito sentido falar em trajetória de ondas, a princípio não faz sentido falar em interferência de partículas. Olha o que o Rafael fala pra gente. Fenômenos corpusculares, eles não levam a esse fenômeno de interferência. Por exemplo, quando eu jogo uma bola de sinuca,
uma na outra, duas bolas de sinuca, eu não crio uma bola de sinuca maior, ou as bolas de sinuca não somem. Elas continuam mantendo as suas características individuais e a sua localização específica no espaço. Ou seja, quando duas bolas de sinuca colidem, elas não se reforçam nem se anulam como as ondas fariam. Elas agem como partículas. Não existe interferência nesse caso. É por isso que é útil estudar se um fenômeno apresenta ou não algum tipo de interferência. Se apresentar, a gente já sabe. É porque esse fenômeno é ondulatório. Então, o que caracteriza de forma bastante precisa se um fenômeno é ondulatório ou corpuscular é a possibilidade daquele fenômeno, daquele sistema físico, dar origem a um padrão de interferência ou não. Ou seja, que seriam essas regiões onde as ondas se somam ou se subtraem. O motivo pelo qual a gente está falando tanto de comportamento ondulatório ou corpuscular é porque esses são dois conceitos distintos, mas muito bem estudados na física clássica. E vocês podem me ajudar a lembrar rapidinho o que é mesmo a física clássica? Bom, a física clássica é aquela parte da física que foi estabelecida antes do surgimento da quântica e da relatividade, né? Basicamente antes do século XX. Então, o que o pessoal dessa época acreditava firmemente é que essa divisão entre ondas e partículas organizava o mundo de maneira categórica, ou seja, sem nenhuma zona cinzenta. Era uma coisa ou outra. E se a gente pensar nos exemplos do nosso dia a dia, a gente vê que tinha bons motivos para essa divisão existir. É difícil confundir uma bolinha de gude com uma onda, assim como é difícil confundir uma onda num lago com uma partícula. São coisas obviamente diferentes. Só que tem outras entidades físicas que não são tão fáceis assim de decifrar, principalmente se a gente vai estudando objetos em escalas cada vez menores. E aqui entra a personagem principal dessa polêmica toda, a luz. A gente já apresentou a luz como onda eletromagnética, mas no episódio passado também já mencionou o fóton, que é a partícula fundamental da luz. Então, a gente quer encerrar esse bloco com a seguinte pergunta. Afinal de contas, a luz é uma onda ou uma partícula? A natureza da luz é um tópico de discussão antigo e que já deu muito pano para manga. A gente já deu alguns spoilers sobre esse assunto no episódio passado, quando a gente falou das contribuições do Einstein logo no surgimento da física quântica. Mas agora, a gente vai falar um pouco de como as pessoas pensavam na luz antes disso. Se prepara que a gente vai trazer agora uma breve história da luz. O primeiro grande personagem dessa história é o Isaac Newton, um matemático e físico inglês que nasceu em 1643. Se Einstein é hoje o físico mais popular de todos, Newton provavelmente é o segundo grande nome que vem na cabeça quando se pensa em física. Isso falando só em fama mesmo, né? A gente não está querendo comparar as contribuições de cada um aqui. Mas a gente precisa começar falando do Newton, porque antes dele não havia um consenso sobre qual era a natureza da luz. Tinha várias escolas de pensamento distintas entre si, e cada uma dizia uma coisa. Então, tinha um grupo que defendia que a luz era formada por partículas que emanavam dos corpos. Outro dizia que a luz era uma espécie de modificação do meio em que se encontra entre o objeto e o olho. E tinha ainda uma terceira escola que pensava a luz como sendo algo que era emitido pelos nossos olhos e atingia os objetos que a gente vê. E qual delas que estava certa? Essa era a pergunta. E aqui a gente precisa voltar para o nosso episódio 1. Em ciência, não basta propor uma ideia. Você precisa embasar ela com evidências. O ponto é que nenhum desses grupos oferecia evidências para a ideia de luz que eles tinham. Na verdade, era até pior. Eles não tinham nem argumentos teóricos muito convincentes para isso. Então, o que tu está dizendo é que naquele momento, essas ideias eram só diferentes maneiras de pensar, né? Quando uma pessoa estudava essas coisas, ela meio que podia escolher no que acreditava. Era praticamente uma questão de gosto, de interpretação. Isso. E como nenhum desses grupos tinha evidências para falsear ou corroborar as suas descrições, todas elas eram igualmente boas, ou igualmente ruins, e nenhuma muito confiável. Então, o Newton foi a primeira pessoa que criou uma teoria da luz que teve uma adesão ampla da comunidade científica da sua época. O período que a gente está falando agora é em torno do ano de 1700.
Nessa época, uma ideia que estava muito disseminada entre os físicos e cientistas em geral era que o universo era formado por partículas minúsculas e que todos os fenômenos naturais poderiam ser explicados através dessas partículas. Baseado nisso, o Newton escreveu seu livro intitulado Ótica, e nele ele apresentava os argumentos para defender que a luz era formada por partículas de matéria. Mas, de novo, o que faltava era evidências mostrando isso. Com isso em mente, uma das coisas que os apoiadores de Newton tentavam fazer era mostrar que quando as partículas de luz colidiam com o objeto, exerciam uma pequena pressão sobre ele. Só que eles não conseguiam provar isso de jeito nenhum. Então, apesar dessa teoria fazer sentido e contar com o apoio da maior autoridade científica da época, o próprio Newton, isso ainda não era algo comprovado. E sem comprovação, você deixa a porta aberta para outras teorias serem exploradas. Essa ideia de que a luz era feita de partículas era chamada de teoria corpuscular da luz. Como nessa época as coisas se dividiam entre partícula ou onda, quem não comprava esse papo de partícula era o pessoal que apostava que a luz era uma onda. O principal defensor dessa ideia era o físico e matemático holandês Christian Huygens. Tinham outras pessoas que concordavam com ele, mas era uma minoria. O importante era que a discussão ficava só no bate-boca mesmo, porque, como diz o Rafael Chaves, também não havia grandes evidências para apoiar uma teoria ondulatória da luz. Os experimentos que existiam não eram capazes de detectar quaisquer diferença entre essas duas teorias, a corpuscular e a ondulatória. A situação muda apenas muito tempo depois, no ano de 1801, quando o cientista inglês Thomas Young realiza um experimento decisivo que aparentemente resolvia a questão. E isso está relacionado, por exemplo, com fenda dupla, né? O Marcelo Terra Cunha, professor de matemática da Unicamp e pesquisador de fundamentos da teoria quântica que você ouviu agora, já deu a letra. O experimento que o Young fez é chamado de experimento da fenda dupla, e é um dos experimentos mais famosos não só entre quem estuda os fenômenos da luz, mas da física em geral. Fenda dupla é uma história fantástica, né? Fenda dupla começa com Thomas Young, que estava tentando entender a luz, estava tentando entender como é que se dá a propagação da luz, e percebeu que tinha esse fenômeno interessante de interferência. E olha a interferência aparecendo aí. Mais cedo, a gente contou que ondas interferem entre si, se reforçando ou se anulando, e que isso é uma característica crucial para diferenciar onda de partícula. Pois foi exatamente essa propriedade da luz, a interferência, que fez o nome do Thomas Young ficar famoso. Interferência era aquilo de somar e subtrair onda, certo? Então o que vocês estão falando é que dá para somar e subtrair luz? É, de certa forma é isso que o experimento da fenda dupla mostra. Só um aviso. Desse ponto em diante, a gente vai contar em detalhes como é o experimento da fenda dupla. Mas isso é uma tarefa um pouco difícil, porque ele tem um componente bastante visual. Então já fica a dica de que talvez seja um pouco difícil de montar as imagens na nossa cabeça. Mas vocês sempre podem procurar as figuras do experimento no nosso site ou na internet mesmo. Para dar uma ideia de como é o experimento, imagina que você faz um rasgo ou uma fenda num pedaço de papel alumínio e joga um feixe de luz através dessa fenda. Na verdade, não pode ser uma luz qualquer. A gente precisa que seja um laser, que é aquela forma de luz bem organizada que a Ingrid Barcelos explicou pra gente no episódio passado. Quando a gente fez o laser passar pela fenda e chegar na parede que tá lá atrás dela, o que você imagina que a gente enxerga nessa parede, Lu? Não sei bem. Acho que formaria uma figura de luz na parede. E que formato teria essa figura? O mesmo formato da fenda que tu fez no papel, ou não? Não, perfeito. É isso mesmo. A gente abriu uma fenda no papel, como se fosse uma rachadura, e a parte do feixe de laser que passa pelo papel assume o mesmo formato dessa rachadura. Só que, por enquanto, a gente só abriu uma fenda, né? E o nome do experimento é fenda dupla. Então, o que a gente faz a seguir é abrir uma segunda fenda no papel alumínio, ou uma segunda rachadura, bem pertinho da primeira, e jogar um feixe de laser nelas. Um feixe largo o suficiente para passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. E agora, o que você acha que acontece? Não sei. A mesma coisa, talvez? Só que daí agora vai ter duas figuras de luz lá na parede. Pois é, aí é que a coisa fica interessante. Porque não é bem isso que aparece na parede.
E aqui a gente chegou num ponto-chave, que pode ser até um pouco difícil de imaginar. Quando a gente olha a luz que passou pelas duas fendas e chegou na parede, que estava lá atrás do papel, em vez de ver duas figuras de luz no formato exato de cada fenda, o que a gente encontra são várias faixas de luz, como se houvessem várias fendas. Mas como assim? Sai mais luz de um lado do que entra do outro? Na verdade, não. Mas talvez a gente fique com essa sensação porque quando a luz incide sobre as duas fendas, é como se cada uma delas gerasse um feixe independente de luz, como se tivesse uma lanterna em cada fenda. E aí o que acontece é que a luz que vem de uma fenda interfere com a luz que vem da outra. Essa interferência é tanto construtiva quanto destrutiva. Então a gente vê acontecendo aquela história de somar e subtrair ondas. Mas essas interferências, elas acontecem ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E em alguns lugares, a luz de uma fenda anula a luz da outra, e em outros lugares elas se reforçam. O resultado da interferência construtiva é que a luz se espalha e ilumina locais da parede que não estavam diretamente atrás dessas fendas. Por isso que, apesar de ter apenas duas fendas no papel, a gente enxerga mais do que duas faixas de luz na parede. A gente enxerga várias. Algumas com uma intensidade menor e outras com intensidade maior de luz. A gente chama essas faixas de padrão de interferência. E você pode ver figuras disso no nosso site. Agora, se por um lado a interferência construtiva faz a luz se espalhar e gera esse padrão de interferência, o resultado da interferência destrutiva também é inesperado. Interferência destrutiva é quando ela se subtrai, né? Então, tu quer dizer que uma luz cancela a outra? Parece estranho, né? Mas é isso. Por causa da interferência destrutiva que ocorre, ambos os fechos se cancelam em alguns pontos. Se você fechasse uma das fendas, aquela região era clara. Se as duas estivessem abertas, aquela região era escura. E isso é surpreendente. Isso é surpreendente porque com duas fendas, a gente permite que mais luz passe. Então a gente espera uma figura mais iluminada, certo? Mas mesmo assim, em algumas regiões que deveriam estar completamente iluminadas, a gente encontra partes escuras por causa desse cancelamento. De qualquer jeito, esses comportamentos estranhos que a gente vê no experimento permitem uma conclusão muito clara. A luz apresenta interferência. E se uma coisa apresenta interferência, é porque essa coisa tem comportamento de onda. Então, a interferência foi descoberta ou foi confirmada nesse experimento, que essencialmente acabou com um debate grande que era sobre a natureza da luz, né? E, de certa forma, o experimento da fenda dupla decide a favor do Huygens contra o Newton, decide a favor de ondas em relação a partículas. Então agora a gente finalmente tem evidência de que a luz é uma onda. Isso quer dizer que aquele grande debate que vocês estavam falando antes finalmente foi resolvido, certo? Na verdade, não. Putz. E o problema não está na resposta que o Thomas Young encontrou. O experimento da fenda dupla faz tudo certo. O que é problemático é colocar a questão da seguinte forma: ou a luz é corpuscular, ou é ondulatória, como se uma coisa excluísse a outra. Um bom tempo depois da primeira realização do experimento de fenda dupla, dois elementos surgiram que mudaram radicalmente a física. O primeiro foi a teoria quântica, e o segundo foi alguém chamado Albert Einstein. Apesar do Einstein ser famoso pela sua teoria da relatividade, foi graças a uma contribuição para a teoria quântica que ele ganhou seu prêmio Nobel. Como a gente contou no episódio passado, quando Einstein propôs a sua teoria de que a luz era quantizada, basicamente ele estava afirmando que a luz é feita de partículas. Aqui, o Rafael Chaves novamente. Mas aí você pode se perguntar, tá, mas o Einstein idiota ele não era, né? Então, como é que ele foi contra o experimento que provava de maneira conclusiva que a luz é uma onda? E aí é aquela história de se permitir pensar fora da caixa. Ele falou, olha, a luz é uma onda, mas talvez ela também se comporte como uma partícula. Como a gente viu no episódio 2, foi essencial entender que a luz é formada por bloquinhos fundamentais, que são os fótons. Só assim foi possível explicar o efeito fotoelétrico e uma série de outros fenômenos. E isso foi corroborado por vários outros experimentos, se tornando uma evidência clara de que a luz é sim formada por partículas. E logo, também apresenta um comportamento corpuscular. Então, o que se percebeu é que essa categorização entre onda e partícula
é uma categorização artificial. Então, é verdade que alguns sistemas físicos podem se comportar como onda, podem se comportar como partícula, mas, na verdade, não ser nenhuma coisa e nem outra. Isso parece muito estranho, né? Sim, e vai além de parecer estranho. Eu fico aqui pensando, como assim que isso é possível? Pois é, mas a questão é, por que isso não seria possível? Talvez seja contraintuitivo, mas essa história da luz mostra que o universo não está nem aí para o que a gente acha estranho ou não. Nota que aquela dicotomia estrita da física clássica, de ou é onda ou é partícula, perdeu o sentido e a teoria quântica mostrou que existem objetos físicos que apresentam características tanto de uma coisa quanto de outra. Uma curiosidade minha. Tu falou que objetos físicos apresentam características dessas duas coisas. Mas por que o plural? Além da luz, tem outras coisas que também apresentam isso? Com certeza. Mas antes da gente falar mais disso, vamos resumir essa parte da história. Tentando organizar cronologicamente, a gente tem... Até 1700, por aí, existiam várias escolas de pensamento diferentes, descrevendo a luz cada uma do seu jeito. Aí, por volta dessa época, 1700, o Newton formaliza sua posição defendendo que a luz é formada por partículas, levando a maior parte da comunidade científica com ele. Já o Huygens discorda. 100 anos mais tarde, em 1801, a gente tem uma reviravolta com o Thomas Young realizando o experimento da fenda dupla. Por causa da interferência que é verificada, todo mundo fica convencido de que a luz é uma onda. Só que uns 100 anos depois disso, em 1905, a gente tem outra reviravolta. Einstein explica o efeito fotoelétrico dizendo que a luz é ondulatória, ok. Mas além disso, ela também é corpuscular, formada por fótons. E falar em fótons é falar em quantização. Então aqui a gente já entrou na parte quântica da discussão. A nossa breve história da luz termina aqui, mas no bloco 3 a gente vai continuar falando sobre o experimento da fenda dupla. Isso porque quando a gente traz a teoria quântica para a conversa, as coisas ficam ainda mais estranhas. Então tá, a gente chegou na conclusão que a luz se comporta como onda, mas mesmo assim é formada por partículas. Uma coisa muito legal é que a gente consegue ver essa dualidade no próprio experimento da fenda dupla. Quando a gente descreveu o experimento, a gente falou de um feixe de luz passando pelas fendas. Para ser mais específico, um feixe de laser. Esse feixe é basicamente uma rajada de milhões e milhões de fótons. E daria para fazer esse experimento enviando só um fóton? Quer dizer, uma partícula de luz de cada vez? Essa é a próxima grande questão. O que acontece no experimento da fenda dupla no regime quântico, com um fóton de cada vez? Antes de responder, vamos fazer uma brincadeira para tentar entender melhor esse experimento. Eu queria pedir para a Lu imaginar que ela encolheu até ficar bem pequenininha, bem menor que uma formiga. Então, Lu, nesse tamanho, você enxerga aquela placa, ou papel alumínio, como se fosse um grande muro, e as fendas como se fossem duas janelas bem estreitas e compridas nesse muro. Lá atrás das fendas você vê a parede, ok? Ok. Tá, mas imagina que você não encolheu sozinha. Você trouxe um monte de amigos que encolheram também, e junto com vocês tem um monte de bolinhas de tênis, também encolhidas. Então, o que a gente vai fazer? A ideia é que você e seus amigos joguem essas bolinhas através das fendas. Antes, a gente falou que o feixe de laser era uma rajada de fótons. Então agora, a gente está substituindo o laser por essa rajada de bolinhas que vocês estão jogando através das fendas. Certo? Ok, então é como se eu e os meus amigos estivéssemos emitindo um laser, que nesse caso a gente está imaginando que é formado por bolinhas de tênis. Então, você e seus amigos começam a jogar as bolinhas na direção do papel, né? Na direção desse muro gigante com as duas fendas. Um monte de bolinha voando no ar ao mesmo tempo. Uma parte dessas bolinhas bate no muro e volta na direção de vocês. Mas também várias delas passam por uma fenda ou por outra e acabam atingindo a parede lá atrás. Dá para imaginar? Por enquanto dá sim. Beleza. Então depois de um tempo vocês estão lá jogando bolinha e a gente pode ver que figura que é formada pelas marcas que essas bolinhas deixaram na parede. Bom, seguindo tudo que a gente sabe sobre bolinhas de tênis, a princípio, a gente diria que as bolinhas que passaram pela fenda da esquerda
deixaram um conjunto de marcas atrás dessa fenda, e as bolinhas que passaram pela fenda da direita deixaram outro conjunto de marcas atrás dela. E isso é tudo. Mas o experimento da fenda dupla mostra que, no fim das contas, os fótons não são como bolinhas de tênis. Como a gente falou no bloco anterior, o padrão que os fótons formam na parede é o tal padrão de interferência, com várias faixas marcadas na parede por conta da interferência construtiva. Então a gente vai ter que desistir das bolinhas de tênis? Calma, que por enquanto nem tudo está perdido. A gente pode fazer um esforço para tentar manter a explicação em termos de bolinhas. Até agora, o que a gente vê é que depois que as bolinhas passam pelas fendas, ocorre algum tipo de interferência. Que quando a gente olha a parede, a gente vê várias faixas com marcas de bolinha e que tem alguns lugares em que as bolinhas não batem nunca. Agora, o que a gente precisa responder é: como é que esse monte de bolinhas poderia gerar um padrão de interferência? Pois é, como é que pode ter interferência se as fendas são paralelas e as bolinhas viajam, sei lá, tipo reto através delas? Realmente. Se as bolinhas seguissem trajetórias paralelas, elas nunca iriam colidir. Agora, se você e seus amigos não jogassem as bolinhas exatamente retas, mas talvez com algum efeito ou passando pelas fendas meio que na diagonal, aí a bolinha que veio de uma fenda poderia acabar batendo na bolinha que veio da outra fenda. Isso faria com que a gente encontrasse marcas de bolinhas em lugares que, a princípio, a gente não esperava encontrar. Mas então é isso? Isso explicaria a marca que a gente vê? Essa poderia ser uma boa explicação. As bolinhas colidindo no ar explicam tanto a interferência construtiva, né, a luz se espalhando para lugares que não estão imediatamente atrás da fenda, quanto a interferência destrutiva, porque as bolinhas se chocam e acabam evitando certas regiões da parede que a gente esperaria ver marcada. Por enquanto, isso poderia explicar o padrão de interferência na parede. Só que agora, a gente pode fazer aquela pergunta interessante que você falou antes. O que acontece se a gente faz o experimento com um fóton, ou uma bolinha de cada vez? Nas condições dessa brincadeira, seria o análogo da gente pensar na Lua agora sozinha, jogando só uma bolinha de tênis de cada vez, e marcando onde que ela atinge a parede quando ela passa por alguma das fendas. Então ela vai lá, com toda a paciência, fica um tempão atirando bolinhas. E aí, aos poucos, lentamente, essas marcas na parede vão formando um padrão. Que padrão você acha que forma, Lu? Agora já não faço nem ideia. A nossa intuição diria que agora que só tem uma bolinha no ar de cada vez, não tem como a trajetória dela ser afetada por outra bolinha, certo? Então a gente não deveria ver interferência. O surpreendente é que quando a gente faz esse experimento com fótons, ao invés de bolinhas de tênis, o que a gente encontra marcado na parede é novamente o padrão de interferência, com as suas várias faixas. Tá, mas o que alterou a rota da bolinha agora, se ela estava sozinha? Boa pergunta. Encontrar aqui um padrão de interferência é estranho porque indica que mesmo um único fóton apresenta um comportamento de onda. Não tem outros fótons para influenciar ele. Ele está sozinho. É como se o fóton conseguisse fazer interferência com ele mesmo. A gente chega, então, nessa conclusão que parece bem estranha. Por um lado, a gente consegue verificar o local onde o fóton chega na parede. E é sempre em um único ponto, que nem uma bolinha de tênis. Então, nesse sentido, ele age como uma partícula. Só que, depois de um tempo, quando a gente vê a figura que as marcas dos fótons formam na parede, a gente encontra um padrão de interferência. E isso é uma coisa que só as ondas fazem. Aqui, o Pablo Saldanha novamente. A minha interpretação é a seguinte: se eu detecto sempre em um ponto, isso não é uma onda, porque uma onda se espalha. E, por outro lado, se eu vejo interferência, isso não é uma partícula, porque uma partícula não sofre interferência. Isso, para mim, é um paradoxo que é o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Toda essa discussão sobre o experimento da fenda dupla foi para a gente chegar nesse conceito fundamental da teoria quântica, a dualidade onda-partícula. Com essa história da fenda dupla, a gente viu que é bem problemático querer falar de quântica usando analogias com objetos do dia a dia, como as bolinhas de tênis. Os objetos quânticos, como os fótons, agem de maneira mais estranha. Mas se é tão problemático assim comparar fóton com bolinha de tênis, por que a gente passou tanto tempo aqui no episódio fazendo essa analogia? Bom, para mim, esse caminho que a gente percorreu é essencial para a gente realmente entender onde é que aparecem as estranhezas da teoria quântica.
A gente falou que para explicar os experimentos lá do final do século XIX, surgiu essa ideia de que a luz é formada por partículas. Agora, como que são essas partículas? A nossa conversa mostrou que elas não são como bolinhas de tênis. E são como o quê, então? A gente não tem ferramentas do nosso dia a dia para fazer analogia direta com fenômenos quânticos. É um mundo à parte. Por isso que é tão difícil de entender o que está acontecendo. Então é por isso que vocês falam tanto que a teoria quântica é contraintuitiva? Por isso, entre outros motivos. A Bárbara Amaral, que é professora e pesquisadora do Departamento de Física da USP, conversou com a gente sobre isso. E eu acho que essa é a maior dificuldade para a gente na quântica, né? Você vai explicar a física clássica, você pode sempre falar assim, imagina uma bola de tênis, imagina um cilindro descendo o plano inclinado, aí você consegue fechar os olhos e fazer aquele experimento na sua cabeça, imaginar a bolinha de tênis. E isso não é possível para a gente na quântica. Talvez não pareça grande coisa, mas o que significa quando você está estudando alguma coisa e de repente fala, entendi? Em física, muitas vezes significa que você conseguiu criar uma imagem mental daquele conteúdo. E na quântica, isso é uma dificuldade, como a gente viu bem com a tentativa fracassada de usar a bolinha de tênis. Porque a gente encontra fenômenos que não aparecem em nenhum outro lugar. Então, quando você fala das leis de Newton, você consegue ou bolar um experimento simplesinho ali com objetos, né, triviais ali do nosso dia a dia, ou então fazer um experimento pensado. Você fala com a pessoa assim, imagina que você tem um trem, imagina que você tem uma bola de tênis, imagina que você está escorregando uma rampa num skate. É muito fácil da gente criar essas imagens mentais e aí você vê a física ali acontecendo naquele experimento, seja ele um experimento simples que você faz ou um experimento imaginário, né? Na física quântica, a gente não consegue fazer nenhuma coisa nem outra normalmente. A Bárbara, além de nossa entrevistada, ela é a nossa irmã acadêmica, minha e do Léo. Quem escuta os nossos Bits Quânticos, que são os mini-episódios que complementam os episódios regulares, já sabe que o Marcelo Terra Cunha, que já apareceu aqui mais cedo, foi o orientador de doutorado tanto meu quanto do Léo. E a Bárbara também fez o doutorado dela com o Terra. Bom, mas falando no Terra, ele conta pra gente como essa dualidade onda-partícula não é algo exclusivo da luz. Mas entre as coisas muito bonitas que aconteceram ao longo do século XX foi poder fazer experimento de fenda dupla também com coisas que a gente pensaria como partículas se não tivesse aprendido teoria quântica. Né? Então, hoje em dia a gente sabe teoria quântica, a gente sabe que o elétron não é muito diferente do fóton. Tá, então o elétron também tem esse comportamento esquisito? Se a gente faz o experimento da fenda dupla enviando elétrons em vez de fótons, a gente vê que os elétrons também apresentam padrão de interferência. Ou seja, os elétrons, que a gente costuma imaginar como partículas, também apresentam comportamento de onda. E não para por aí. Elétrons foram o primeiro passo, mas depois fizeram com nêutrons, fizeram com átomos, fizeram com moléculas muito grandes já. Né? Você já tem experimento de fenda dupla feita com moléculas que passam das centenas de átomos. Ou seja, a gente vai aumentando de tamanho. Fótons, elétrons, átomos, moléculas. E essas coisas todas que a gente tinha cada vez mais certeza que eram 100% partícula, localizadas num ponto só e bem diferente de ondas, apresentam esse comportamento ondulatório que é o padrão de interferência. É a esse tipo de coisa que a gente se refere quando diz que a teoria quântica é contraintuitiva. O Pablo aqui concorda comigo. Então, se você faz um experimento desse de fenda dupla, ou de orifício duplo, né, com átomos, você esperaria não ver interferência. Né? Só que os experimentos mostram que tem interferência. E o formalismo descreve a propagação dos átomos como uma onda. Então, isso é muito esquisito. Isso tudo é muito esquisito. Mas é exatamente por esse tipo de coisa que a teoria quântica é tão interessante. Ufa, depois dessa dose concentrada de experimentos, fótons, elétrons, ondas e partículas, acho que eu me perdi um pouco. Por que a gente está falando disso mesmo? O início dessa conversa toda foi vibrações, né? Só que falar em vibração, no contexto de ciência, é falar sobre ondas. Então a gente falou um pouco do que caracteriza uma onda e do que caracteriza uma partícula. E a mensagem final disso tudo é que os sistemas quânticos têm esse comportamento dual.
que ora apresenta características de onda e ora características de partícula. E uma consequência disso é que os fótons, elétrons e até mesmo átomos e moléculas, em certas situações específicas, também apresentam características de ondas, como a interferência. E dá para imaginar que isso é um prato cheio para a pseudociência explorar. Exato. Quando a gente escuta que átomos e moléculas podem se comportar como ondas, é estranho, porque todas as coisas, entre aspas, sólidas, são formadas por átomos e moléculas. Mas a gente precisa lembrar que isso acontece num contexto específico, em termos de fenda dupla e de interferência. No caso de átomos e moléculas, a gente precisa de experimentos extremamente sofisticados para observar esse comportamento de onda. E mais, como a gente vai contar nos próximos episódios, tudo indica que fora dessas situações extremamente controladas, esses fenômenos não ocorrem. Agora, é muito fácil você pegar essa informação bombástica e levar para um contexto pseudocientífico, como faz essa fala aqui que a gente encontrou num canal de pseudociência no YouTube. Assim, uma coisa que é interessante, que a ciência já provou, que é a dualidade partícula-onda. Até aqui ok, mas... Então imagine assim, você me dá um sorriso, ou você está sendo simpática comigo, você vai emitir uma vibração. A minha pineal, ela vai pegar essa estrutura e vai verter em partícula. Ela vai fazer com que o meu organismo receba alguma coisa através dessa vibração que você me deu. Depois desse episódio todo, a gente agora entende que essa pessoa está fazendo referência à dualidade onda-partícula, mas de forma deturpada. Primeiro, porque parte do princípio que dar um sorriso para alguém significa de alguma forma emitir uma onda para essa pessoa. Mas que onda? Onda de quê? Talvez algum dia a ciência tenha algo a dizer sobre isso, mas por enquanto não tem nenhuma relação científica entre sorrir e enviar uma onda. Além disso, como a gente viu, dizer que um objeto tem características de ondas e de partículas é bem diferente de dizer que uma onda qualquer pode se transformar em uma partícula e vice-versa. Na fala que a gente ouviu, parece que é uma coisa assim, puff, virou partícula, puff, virou onda. Não, o comportamento dos fótons e elétrons pode ser bem estranho, mas não tem nada a ver com isso. E o mesmo vale para as outras falas que envolvem vibrações, né? Exato. Não é porque em certas ocasiões específicas a quântica descreve átomos como ondas que faz sentido falar em terapia frequencial quântica. Falando nisso, foi legal a gente apresentar o experimento da fenda dupla com alguns detalhes por causa de falas como essa. Mas se somos realmente energia, será possível o nosso pensamento criar a nossa realidade? Um experimento que abalou o mundo científico nos deixou esse questionamento. O narrador segue contando que esse experimento que abalou o mundo é justamente o experimento da fenda dupla, como talvez você tenha adivinhado. E pelo que a gente contou ao longo desse episódio, ele não tem nada a ver com o pensamento criar realidade, certo? Bom, embora a gente possa facilmente excluir essas extrapolações absurdas, o experimento da fenda dupla ainda deixa em aberto uma pergunta muito simples. Qual foi a trajetória que o fóton, ou o elétron, ou o átomo, seguiu até chegar à parede? Porque uma onda, como uma onda de som, por exemplo, passaria pelas duas fendas ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que o elétron passa pelas duas fendas ao mesmo tempo? Então tem uma pergunta muito natural, que é, o que acontece nesse experimento? O elétron passa pelos dois orifícios ou ele passa por um orifício só? Parece uma pergunta simples, mas quando a gente tenta verificar isso no experimento, as coisas ficam cada vez mais bizarras. Tanto que o Pablo confessa. Eu não sei responder essa pergunta, acho que ninguém sabe. A gente deixou essa pergunta para o final, não porque ela não é importante. Pelo contrário, ela é essencial para a gente continuar discutindo quântica. Mas como que algo tão simples assim pode ser tão difícil de responder? Isso gera um incômodo. Eu, pelo menos, fico incomodado. Você não fica, não, Léo? Fico. Principalmente porque isso nos obriga a fazer uma pergunta mais complicada ainda. Afinal de contas, essas esquisitices da teoria quântica são mesmo reais? Ou apenas uma história que os cientistas inventaram porque explica os experimentos? No nosso próximo episódio, a gente discute questões filosóficas, átomos em dois lugares ao mesmo tempo e um dos conceitos mais fundamentais da teoria quântica. A gente vai falar de superposição.
Nesse episódio, você ouviu trechos das entrevistas com o Marcelo Chapo, Pablo Saldanha, Rafael Chaves, o Marcelo Terra Cunha e a Bárbara Amaral. Nosso muito obrigado aos nossos entrevistados. Nesse episódio, a gente também utilizou trechos dos canais de YouTube Elaine Ourives, TV Unesp e Fatos Desconhecidos. A transcrição do episódio e a tradução para o inglês estão disponíveis no nosso site www.ufsm.br/o-que-quântico. Assim também como figuras, recomendações e mais informações sobre o experimento da fenda dupla. Se você gostou do episódio, você pode ajudar a gente recomendando o podcast para aquele amigo ou amiga que se interessa pelo tema. Siga também o Que Quântico no Instagram, @o-que-quântico. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma de podcast favorita. O Que Quântico é apresentado por mim, Luciane Troilb, pela Gláucia Murta e pelo Leonardo Guerini. Além de nós três, a Samara Vobeto e o Vitor Zúculo completam o time de produtores do podcast. O roteiro desse episódio é do Leonardo Guerini, com contribuições minhas, da Gláucia Murta e da Samara Vobeto. A idealização do projeto é do Leonardo Guerini e da Gláucia Murta. A consultoria de roteiro é feita pela equipe do podcast Ciência Suja. A edição de som é do Leonardo Guerini, a mixagem é do Felipe Barbosa, o suporte de gravação é do Pablo Juan, a música original é do Pedro Leal Davi e a identidade visual e as ilustrações de capa são do Augusto Zambonato. Quem cuida das nossas mídias sociais é a Milene Eichelberger e o nosso site foi desenvolvido pelo Daniel Carlin. O Que Quântico é produzido dentro das universidades públicas. A gente contou com o apoio de diversos funcionários das nossas instituições que contribuíram para que o podcast chegasse ao seu formato final. Nós agradecemos o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e do Cluster de Excelência Matter and Light for Quantum Computing, da Alemanha. E o suporte à infraestrutura da Heinrich-Heine Universität Düsseldorf e das rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.